Olá a todos. Bem, pessoal, acho que todos vocês me conhecem. Meu nome é Éder Alves de Macedo, sou coordenador da área de linguagens aqui da Escola de Formação e vim, por meio desse vídeo aqui, apresentar algumas propostas sobre o tema vida do programa Escrutine Suas Ideias. Bem, o programa Escrutine Suas Ideias está na sua terceira edição. E ele basicamente consiste em nós selecionarmos textos produzidos por alunos, é um concurso de textos produzidos por alunos para finalizar com a composição de um livro, certo? Um livro. Bem, vamos dar seguimento aqui, porque esse vídeo aqui é basicamente para que eu possa trazer propostas sobre o tema que foi escolhido para essa edição, para essa terceira edição. O tema é bastante amplo, eu acho que talvez esse vídeo, a minha intenção é que esse vídeo eu consiga, de alguma forma, auxiliá-los, assim, dar algum norte em relação a esse tema. E com isso fazer com que nós tenhamos um livro, um produto final, assim, muito mais rico, assim, surtido no sentido tanto de subgêneros, subtemas dentro desse tema, quanto no sentido de termos muitos gêneros textuais diferentes compondo ele. Certo? Isso vai ajudar bastante na composição final do livro. Então, creio que eu possa estar ajudando com essas minhas propostas que eu trouxe aqui. Deixando claro que elas não são propostas, as únicas propostas possíveis, certo? Eu estou dando, são apenas sugestões, e a partir delas eu creio que vocês possam, assim, elas possam ser inspiradoras para que vocês encaminhem trabalhos próprios, certo? Planos de aulas próprios, assim. Aí, quero começar aqui contando um pouco sobre os prazos relativos ao programa de Escrutine. Temos o edital, que está já no site da Escola de Formação, já foi divulgado através de memorando e nos grupos, tanto de língua portuguesa, de arte e de língua inglesa, certo? Mas vamos reforçar aqui essa questão dos prazos, certo? O prazo de envio dos trabalhos começou no dia 12/7 e vai até o dia 10/9, 10 de setembro. Certo? Aí, no dia 25 de setembro, a nossa intenção é já lançar uma lista de selecionados. O que mudou em relação às edições anteriores é que não vai ser necessário mais que vocês entreguem a documentação agora, certo? A documentação vai ser exclusivamente para aqueles selecionados. E eles vão ter um prazo para essa entrega de documentação, que é até o dia 9/10. Certo? A entrega da documentação. E aí, para que depois nós possamos trazer a divulgação dos selecionados finais, os homologados nessa seleção. Então, muito importante, pessoal, o prazo para a entrega dos trabalhos, da postagem dos trabalhos no dia 10. Como é que eu coloco esses trabalhos? No próprio edital tem um link do formulário. De preferência, esses trabalhos já digitados, certo? Quando for desenho, uma foto muito nítida, assim, sabe, do trabalho, mas quando for texto, de preferência, digitado já, colocado via formulário, e no caso está o link no edital, ok? Dúvidas, sempre nos procurem, certo? Temos aqui um edital que está disponível em www.gg.gg/escola de formação, certo? Mas procure o e-mail da escola de formação, que é escolaformacão@canoasedu.rs.gov.br. Ok? Vamos adiante. Aí, como eu falei para vocês, a intenção aqui desse vídeo é que nós possamos nos aprofundar um pouco no tema que é a proposta dessa edição, que é o tema é vida. Ele partiu, eu estou contando aqui de onde ele partiu do primeiro capítulo desse livro aqui, O Mundo de Sofia,
que tem aqui, que ela recebe. Vou ler para vocês aqui. Assim que Sofia entrou, abriu o envelope. Dentro, encontrou apenas uma pequena folha, não maior do que o envelope que continha. Nela estava escrito: quem é você? Então saltou do banquinho e foi para o banheiro com a carta misteriosa na mão. Parou diante do espelho, olhou-se fixamente nos olhos. Sou Sofia Mundsen, disse. Como resposta, a garota do espelho não teve a menor reação. Não importava o que Sofia fizesse, ela fazia a mesma coisa. Com um movimento rápido, Sofia tentou se antecipar à imagem do espelho, mas ela foi igualmente rápida. Quem é você? Perguntou Sofia. Então, basicamente, o geral dessa proposta, a grosso modo, essa proposta aqui, ela pretende se dar com que o aluno volte-se a si mesmo e enxergue a vida dele, a vida dos outros e o mundo. Então eu acho que as produções, elas vão ser muito mais ricas nesse sentido, desse olhar do estudante sobre a vida dele, sobre a vida do professor, sobre a vida em sala de aula, sobre a vida dos seus pais, sobre a vida do seu mundo, do seu país, e até do que é vida não sendo a vida dele. É um olhar filosófico, é um princípio de olhar filosófico que eu acho que ele é interessante tanto para a filosofia quanto para a ciência também, um olhar também científico. Aí, eu acho que é um bom começo para termos trabalhos interessantes, trabalhos que vão mexer com um princípio existencial, sabe, um princípio social, um princípio científico, sabe, e que o professor talvez vai poder se guiar bastante, assim, vai ser muitas possibilidades dentro desse tema. Eu vou, à medida que eu vou passando, eu vou trazendo, vocês vão ver essas sugestões, e elas vão em várias vertentes, vários momentos, vai ser vários vieses possíveis para esse tema. Ok? Vamos adiante. Aqui, eu trouxe um tema muito importante. Eu acho que é um princípio do trabalho muito importante, que é a mediação literária. Eu acho que nesse trabalho não é só todas as minhas propostas que eu vou trazer aqui, elas vão trazer essa ideia de mediação literária, tanto literária quanto artística. A gente sugere sempre, e é uma sugestão muito interessante para nós, assim, que esses trabalhos aqui, eles sejam sempre acompanhados de integrados a um plano de aula, que questões, sendo eles língua portuguesa, questões gramaticais estejam relacionadas ao tema que está sendo tratado, a produção textual do aluno, que ele possa, dentro da construção desse texto, dessa produção artística, possa ser estudado, sejam estudadas classes gramaticais, sejam estudadas verbos, sejam estudadas construções sintáticas, questões que estejam imbricadas ao plano de trabalho do professor, porque isso é válido também, isso faz um trabalho seja muito significativo, certo? E nesse sentido, a gente se coloca também como essencial a própria mediação literária, e que eu chamo de mediação literária, não só literária, mas como artística, também artística, no sentido de que esses textos literários possam estar imbricados a essa produção do aluno. Eu trouxe aqui um conceito que a Alice Áurea traz, e ela resgata o Antônio Cândido, que eu acho, assim, dessa função social da literatura, que eu acho ela ótima, assim, porque o Cândido, ele traz realmente que a literatura, ela é menos pedagógica, ela é menos algo que guia dentro dos conceitos morais, mais do que existencial. A literatura tem um papel existencial na construção da personalidade, na construção do ser desse ser humano.
Olhem aqui, ao contrário do que se pensava antigamente sobre a literatura, sobretudo destinada para os jovens, que tinha um papel formativo, tradicional, pedagógico e moralizador, Cândido considera que essa nobre arte possui papel formador, sim, todavia, de personalidade do homem, não de convenções sociais, habilidades, dos direitos e deveres. A literatura permite ao homem conhecer a si mesmo e a própria realidade, o que, consequentemente, direciona um poderoso despertar de senso crítico. Então, esse estar no mundo, esse olhar-se do mundo, seja feito a partir da ferramenta literária. Certo? O texto literário sintetiza o real, e ao fazer isso, oferece aos leitores uma visão de mundo em que vivem de modo que possam compreender os papéis que nele desempenham. Embora a obra literária constitua um mundo autônomo, ou seja, não é o mundo real, essa autonomia não a desliga de suas fontes da realidade, e não inviabiliza a capacidade da obra tem de atuar sobre o real que a motiva. A literatura, portanto, serve para o conhecimento do mundo e do ser. Sua função formadora não deve ser confundida com uma missão pedagógica. Então, há um descobrir-se intimamente com a literatura, que eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente sobre essa visão de vida, da vida do outro, da vida ficcional, dos contos, dos romances, da vida em linguagem, que é o poema, sabe? Então, essa construção, essa forma de enxergar, vai contribuir para que esse aluno se encontre na vida por essa linguagem e pela produção do texto dele. Então, é muito válido sempre, a minha dica é que todos esses trabalhos tenham essa mediação literária, que em sala de aula, esses textos sejam mediadores dessa produção que vai chegar até nós, que vai fazer parte do Discortilho, certo? Com isso, eu entro aqui nesse detalhe, que é um detalhe um pouco escondido, talvez, dentro do edital, mas ele é muito válido para nós aqui, que é o professor discutindo suas ideias. Tanto no ano passado, na segunda edição, ele aconteceu, e ele é uma forma que nós estamos também após essa seleção dos alunos, nós também vamos receber produções dos professores, planos de aula, relatos de aplicação em aula, relatos de sala de aula, materiais produzidos dentro da sala de aula que foram produzidos para o Discutindo Suas Ideias. Eu acho que anualmente nós temos nossos cadernos pedagógicos, que eles são lançados aqui na escola, pela Escola de Formação, e serão também esses planos de aula, esses textos, essas apresentações sobre a performance do professor no Discutindo Suas Ideias vão ser aplicadas a esse livro. Então, fica o convite, pessoal. Guardem tudo que vocês têm como um plano de aula, guardem toda a documentação que vocês têm, para que ela seja também, para que se produza um material a partir dela, que é muito importante para nós. A gente quer guardar isso numa documentação, quer publicar isso. Vão sair desse ano, os cadernos pedagógicos, e os desse ano serão para o ano que vem. Certo? Então, fica o convite também, não só para os alunos, mas para a atividade dos professores. Ok? Aí vamos começar, então, com a minha primeira sugestão. Certo? Eu trouxe aqui uma música do Belchior, tem uma que é sampleada também pelo Emicida, que presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer. No ano passado, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Gosto muito dessa letra, e eu acho que ela vai bem ao encontro do que se pretende enquanto essa produção, certo? Ela vai no sentido de que ela resgata um olhar sobre si mesmo na vida, sobre uma relação de passado,
presente e futuro, certo? Se entender como um ser que transita nesses três momentos da vida e se entender também como talvez até um ser diferente, um ser do passado, um ser do presente e um ser do futuro. Acho isso extremamente existencial e eu acho que propor esse tipo de questionamento e de reflexão junto aos alunos eu acho ótimo a partir desse poema, certo? Fora que essa noção de passado, presente e futuro, ela é uma noção verbal, né? Nada como trabalhar verbos, né? Nada como entender verbos a partir dessa noção de passado, presente e futuro e compreender dessas representações do que nós fomos, do que somos hoje, do que seremos, sempre mediado pela obra artística, certo? Entender esse eu lírico, esse sujeito de sorte, também uma forma de fazer com que eles se compreendam, sabe? Como seres tão complexos quanto esse eu lírico aqui. Essa mediação é muito necessária. Então, vamos para a próxima. Essa foi uma proposta de um professor da rede, e ele trabalhou versos íntimos do Augusto dos Anjos, um poema fortíssimo, e eu gosto muito dele porque ele quebra um pouco o que nós temos, o que se espera de um poema. Certo? Então, trabalhando com gênero, é interessante pensar que a partir de uma música, né, de uma música do Belchior, mas que o Emicida fez uma versão, a qual também pode ser trabalhada, esse resgate do passado pode ser visto também. Mas a questão dos versos íntimos aqui do Augusto dos Anjos é um poema do final do século XIX, que traz uma estrutura muito bem, tanto revolucionária para a época, mas ainda um pouco em desuso para eles, mas é interessante abordar aqui porque ele tem um ritmo muito próprio, uma agressividade muito própria, sabe? Algo que eu tenho muitos alunos que lidam com isso, que gostam bastante, que é do slam, então vai muito ao encontro do slam, desse jogo de rimas, assim, e um jogo às vezes até ofensivo, que há um embate nele, assim. Olha que observe aqui. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, as rimas, tudo isso aqui eu posso também, o que é muito cobrado também, eu posso trabalhar a estrutura do poema, a estrutura do soneto, perceber as rimas, perceber os versos e estrofes dentro dele, toda essa construção desse eu lírico e a compreensão de vida dele. Certo? Eu acho que, e ao mesmo tempo tem muito de rap, né? Tem muito que os alunos gostam muito de resgatar essas questões e ligá-las a um contexto do final do século XIX, eu acho muito legal e muito inovador para eles, assim. Acho que vai muito ao encontro do que é interessante para eles. Sempre lembrando que cabe a nós também fazer coisas, tornar as coisas um pouco interessantes para eles. Assim. Aí, eu trouxe outra música aqui, que é a do Rapa, que eu acho uma música muito boa, certo? Com uma letra muito legal de se trabalhar, que é O que Sobrou do Céu. Faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala. Fez na TV um espelho, refletindo que a gente se esquecia. Faltou luz, mas era dia. Faltou luz, mas era dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espentasse o mal. Um chá para curar a sazia, um bom chá para curar a sazia. Todas as ciências de baixa tecnologia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Para a gente ver por entre os prédios
para a gente ver entre os prédios, e nós, para a gente ver e ver o que sobrou do céu. Eu acho perfeita essa letra, principalmente na questão das telas. Você imagina a ideia da tela, né? Da TV, que se faltou luz e desligou, e eles acabaram se enxergando, enxergando a realidade, enxergando quem eles são. Eu acho que sair da tela do celular, né, é também um movimento de enxergar a vida, ou enxergar uma outra vida, a vida deles, certo? Porque até eles mesmos se veem a partir da tela do Instagram, no Instagram, né? Mas o enxergar a vida deles eu acho muito interessante, muito essencial para tentar entender, para eles tentar entender. É muito válido isso, se colocar, quando eu tenho esse movimento de se enxergar, né? De se ver, de se colocar em uma narrativa. Isso aí é lacaniano, que eu tenho que me colocar em uma narrativa para poder me compreender, ou para poder me aceitar, certo? Me colocar dentro de uma história. É um movimento da psicanálise, né? Que tu te coloca nessa narrativa, e a partir dessa narrativa tu te enxerga como muito mais como um agente, não como um ser passivo dentro das ações do mundo. Então, fica a dica dessa música, que eu acho ela ótima para essa abordagem. Aí, eu trouxe esse livro aqui, que é lindo. Ele não é só uma pessoa e tanto dela, mas esse livro aqui, ele é lindo. Na escola onde eu trabalho, nós temos alguns até foram dados para os alunos, e outros foram, mas ficaram alguns lá para eu conseguir trabalhar. Tem uns 40 volumes desse que dá para trabalhar com uma turma inteira, e até nós realizamos umas trocas aqui, em que eu passei adiante alguns que estavam sobrando da minha escola, e ele é ótimo para trabalhar principalmente a biografia, certo? Eu acho que esse movimento sobre a vida, sobre um olhar para a vida, fica a dica para trabalhar a biografia também, sabe? Não só a biografia deles, mas a biografia dos seus parentes, das suas ancestralidades, das suas raízes, sabe? Eu acho muito válido eles começarem a pensar eles como seres que possuem raízes, certo? E que há toda uma questão histórica que nos envolve, o clássico existencial de estar no mundo pronto, estar na vida pronto. Então fica a dica também de trabalhar essa obra com esse viés, ou qualquer outra obra que tenha um viés de biografia, certo? Vai longe, a gente pode pensar até em Anne Frank, tem trabalhos maravilhosos sobre o diário de Anne Frank, tem trabalhos maravilhosos, e até o mais lúdico possível, que é o Diário de um Banana, sabe? Que é interessante também, e eles adoram, certo? Até que ponto eles estabelecem esse olhar, porque dentro do Diário de um Banana há todo um construto social na escola, né? Há toda uma relação social na escola, e até que ponto eles conseguem se observar dentro dessas relações sociais, certo? E eles colocarem também essas relações sociais dentro da escola, em Canoas, no Brasil, que é diferente de área de banana, aqui na escola, nos Estados Unidos. Eu acho que é muito interessante tentar trazer essas questões para eles. No próximo aqui, eu trouxe alguns aforismos que eu gosto muito desse conteúdo condensado existente no aforismo, certo? Eu gosto muito dessa produção condensada dele, esse poder de síntese. Eu trouxe alguns aqui, um foi uma pessoa que o aforismo contém também esse movimento sobre a vida, né? Esse olhar sobre a vida. Então, a vida é para nós o que concebemos dela. Para o rústico, cujo campo lhe é tudo, esse campo é um império. Para o César, cujo império lhe ainda é pouco, esse império é um campo. O pobre possui um império,
O grande possui um campo. Na verdade, não possuímos mais que as nossas próprias sensações. Nelas, pois, que não no que elas veem, temos que fundamentar a realidade da nossa vida. Profundo, né? Eu acho que essa profundidade ela é essencial para que eles percebam. Até porque eles têm uma noção do que é profundidade. Você pode se esmiuçar isso aqui, se trabalhar quem foi César. O que quer dizer o pobre possui um império, o grande possui um campo? Tá? O que são essas sensações? Certo? Eu acho que se dá para esmiuçar muita coisa aqui para tentar se entender uma visão possível sobre vida, um conceito sobre vida, e que eles construam um deles. Aqui do José Saramago, a vida que parece uma linha recta, ótimo ressaltar esse recta por ser português, né? Não o é. Construímos a nossa vida só nos 5%. O resto é feito pelos outros, porque vivemos com os outros e às vezes contra os outros. Mas essa pequena percentagem, esses 5%, é o resultado da sinceridade consigo mesmo. O que será? O que será essa sinceridade consigo mesmo? E trazer esse questionamento para eles, eu acho válido. Deles pensarem. E o quanto deles são os outros? Eu lembro do Manuel de Barros, que me segue a vida inteira, assim, que é o melhor de mim são os outros. Gosto muito dessa frase também. Há momentos em que é preciso escolher entre viver a sua própria vida plenamente, inteiramente, completamente, ou assumir a existência degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos impõe. E aí? O que o Oscar Wilde está falando aqui? E é interessante também de entender que esses aforismos são resultados de homens de um tempo, de uma época. E por que não estudar também quem são esses homens nesse tempo, nessa época? Que é muito válido pensar, e para que esse aluno também se entenda como alguém num tempo e numa época. Certo? Certo? E do Virgílio Ferreira, que é outro português que eu adoro, a nossa vida é toda feita de acasos. E é o que em nós há de necessário, mas é o que em nós há de necessário que eles há de dar um sentido. Então, eu tenho que dar sentido, certo? Para isso, para esse acaso, certo? É um monte de acasos em que o sentido é minha responsabilidade. E aí? E é interessante trazer para eles essa linguagem, que de alguma forma ela é concisa e densa e rebuscada, para que eles consigam abrir essa linguagem, uma abertura de linguagem que eu acho muito válida para trazer em sala de aula. Aí eu trouxe, só para retomando aqui, a partir dessa abertura de linguagem do aforismo, pode ser produzido crônica, pode ser produzido artigo de opinião, sabe? Que é uma abertura de linguagem, depois trabalhando a argumentação, depois a partir disso. Certo? Argumentos de autoridade, muito válido isso. Aí eu trouxe com isso a crônica. Essa crônica maravilhosa do Afonso Romano Santana, que eu acho um dos melhores cronistas que eu conheço. Claro, é difícil, né? Mas eu adoro ele. E poeta também. E aí, Carmen, sua vida valeu. Carmen foi uma grande, uma das primeiras precursoras do feminismo no Brasil, e ela faleceu em 85. E nessa crônica ele traz tanto a morte dela, quanto as questões políticas que envolvem 1935, certo? A morte do Tancredo, a relação das pessoas com a morte dela, com a morte do Tancredo, e o próprio valor da vida dela, certo? O que é? Então, essa compreensão de ter uma vida inteira que se acabou, esse ter a opinião dos outros em relação à vida, certo? E o que é o mundo em relação à vida. Eu acho essa crônica, assim, ela mexe com questões próprias do gênero crônica, que é esse íntimo, essa intimidade, que está muito próxima à literatura, mas o político e o datado, que está muito próximo do jornal, que tá ligado à notícia, certo? Ao fato,
certo? E é o histórico também, né? Então, assim, fica a dica dessa crônica, mas fica a dica do gênero crônica também, que de fato vai nos interessar ter textos no livro do gênero crônica, que eu acho, e que ele busque, de alguma forma, trazer essa relação do íntimo, dessa compreensão menor do que é a vida, que vai desde do abrir a janela todo dia de manhã, de fazer seu café, para as questões que envolvem o social, o político, o histórico, certo? No mundo, certo? No Brasil e no mundo. Eu acho muito válido trazer esse texto e que tenha ele, sim, nessa edição. Como de filmes em edições passadas. E filmes, pessoal, acho que trouxe aqui uns filmes, talvez uns não sejam tão adequados. A Excêntrica Família de Antônia é um dos filmes mais lindos que eu conheço. Quem não viu ainda, por favor, veja. Procure esse filme desesperadamente. Tem no YouTube. Esse filme aqui é maravilhoso, A Excêntrica Família de Antônia. Quem já viu sabe do que eu estou falando. Talvez ele tenha cenas um pouco fortes, assim, para os alunos, mas ele trata da vida, mexe com a vida de uma maneira muito, muito sutil e muito, muito legal, assim. Um filme que eu acho que é muito bom para eles, assim, que é As Vantagens de Ser Invisível, eu acho que mexe muito com... Tem um livro também que pode ser trabalhado também, certo? Confesso que nos ensinos, no fundamental, é muito difícil para mim trabalhar romance com eles, certo? Talvez sei que tem professoras que conseguem, eu acho maravilhoso, assim, certo? Não, o romance tem que ser... Tem que ter algo... São com poucos grupos que eu consigo realmente trabalhar o romance, mas esse filme aqui eu acho ele ótimo, acho que ele mexe com questões muito específicas em relação a cuidado da vida, a cuidar do outro, a como se estabelecem as relações dentro do ser humano, assim, das relações entre os adolescentes, inclusive, sabe? Então, eu acho que ele é muito legal nesse sentido. A Central do Brasil também eu gosto muito, acho que ele mexe com essa realidade mais brasileira, assim, um conceito muito próprio de Brasil e que realmente mexe essas relações que se dão e essas relações que se consolidam aos poucos, assim, a relação dos personagens que vão se consolidando aos poucos, eu acho muito bonito. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é lindo. O Pescador de Ilusões também, que é lindo. Indico todos esses aqui. O Pequena Miss Sunshine, que é maravilhoso, também mexe com questões de relações da vida. Porque eu acho muito válido, pessoal, a gente pensar nessa relação de vida. Não estou falando só da minha vida, mas estou falando das minhas relações com os outros, como os outros se dão, certo? Que, de fato, esse componente de que a vida isolada em si, eu sozinho, em mim mesmo, eu praticamente não existo. Eu sou um composto dos outros. E eu acho muito interessante pensar assim. Pode ser muito pessoal, mas eu acho que a partir disso dá para se construir trabalhos bem interessantes para eles, assim, sabe? Esse ser isolado, que às vezes nos dão a ilusão de que somos, eu acho que ele não condiz com essa realidade. E essas construções que eu trouxe até aqui, as construções artísticas e literárias, elas provam exatamente isso, sabe? Que nós não conseguimos ser seres isolados, até porque a própria mediação literária não é uma mediação isolada. Por mais íntimo que possa parecer, eu ainda estou num processo de mediação com o outro. Então, eu trouxe esse aqui, e sugestões de produções, eu posso pensar na resenha. Eu acho muito... é um gênero textual que não entrou nas edições anteriores, mas eu acho muito válido, principalmente uma resenha crítica. A produção escrita que contenha opinião, certo? Ou mesmo no ensaio crítico, assim, sabe? Um ensaio que aborde uma obra artística e que se estabeleça a partir de uma opinião
fica a dica desse gênero, que eu acho ele válido para que a gente coloque nos textos. Eu gosto muito, e eu gosto muito de ler resenhas bem escritas, eu gosto muito de ler ensaios bem escritos, eu acho que vale muito a pena. Aí eu trouxe esses contos aqui que eu acho perfeitos. São contos que eu amo muito. Sei de toda a polêmica do Monteiro Lobato, sei disso, mas o conto Negrinha, ele é perfeito nesse sentido, por mostrar uma vida, certo? Uma vida que importa, e que ele coloca realmente dentro do espaço de importância, de vida e de o que é vida. Trouxe também o Bilhete Premiado, do Anton Chekhov, que é maravilhoso. Quem não lê, é um conto super curto, mas muito bom, de um casal que vai pensa que vai ganhar na loteria. Então eles começam a ver a vida deles de uma outra forma, começam a se pensar sobre a vida deles de uma outra forma. Tem A Janela Vedada, que é um conto bem curto também, ele é de terror, os alunos gostam muito. Ele tem um aspecto de terror, assim, que é muito bom, um final maravilhoso. E ele realmente trata de um homem que se isolou, a história de um homem que se isolou numa casa em que a janela sempre estava fechada. Muito bom. E Um Coração Simples, que ele é quase uma novela, ele é um conto um pouquinho maior, mas dá para eles trabalharem. É a vida da Felicité, que é muito legal. Ou são histórias todas que envolvem uma vida, envolvem pessoas dentro de suas escolhas na vida e seus espaços e mundos na vida. Eu acho que dá para produzir com que eles produzam também contos próprios, certo? No momento que estamos trabalhando com isso, os aspectos do conto, né, o narrador, os personagens, o espaço, o próprio enredo. Tem contos aqui muito bem, o próprio Negrinha e A Janela Vedada, ele tem todo aquele esquema quinário clássico dele, sabe? Aquele esquema de situação inicial, complicação, clímax, desfecho, sabe? Todo esse próprio esquema está dentro desses contos aqui, trabalhando essa construção para que eles então produzam próprios, seria bem interessante também. Assim. Certo? Sempre com esse olhar sobre uma vida, sobre o que é uma vida e o quanto essa vida importa. Certo? Eu acho que a grande chave aqui é, de fato, a ideia do quão importantes são as vidas. Certo? E com isso, produzir, além de um conto, pode ser colocado uma crônica, certo? Colocado um ensaio, uma resenha. Eu acho resenhas sempre ótimas, principalmente quando eu tenho essa resenha crítica que traz o conteúdo, traz esse resumo e traz uma opinião mais embasada, traz as temáticas abordadas pelo conto. Certo? Vamos adiante. Quadrinhos, trouxe esses dois maravilhosos. Confesso que já fiz um trabalho com mouse, foi muito legal, mas ele tem trechos bem pesados. Maus tem trechos muito pesados que eu acho que servem mais para o 9º ano. Indico parcerias com professores de história. Também, pessoal, quem está vendo aqui, eu tenho ele em PDF, eu posso compartilhar com quem entrar em contato comigo, eu compartilho ele em PDF, legalizado o mouse. Acho válido vocês compartilhar. Isso aqui tem que ser divulgado para o mundo. E o Persepolis, que é lindo, que é maravilhoso, e também ambos se referem a uma vida. Certo? E eu acho muito interessante pensar, certo? Essa relação com a vida. Certo? Uma vida específica em um tempo histórico, certo? E para que eles também, daí está essa função mais existencial que pedagógica, né? Para que eles também se entendam como uma vida específica em um tempo histórico, alguém um agente dentro desse tempo. Certo? Sugestões, artes visuais, então eu sempre eu trouxe alguns. Eu gosto muito da atividade, se eu trabalho em português, mas o pessoal da arte
de trazer quem são essas pessoas, transformá-los em personagens, em construir narrativas. No Fabuloso Destino de Amélie Poulain, eles tinham uma menina que eles olhavam aqui no quadro do Renoir, eles olhavam no quadro do Renoir o rosto de uma menina e começavam a construir histórias sobre ela, que na verdade era a própria Amélie. Certo? Aqui no quadro Os Operários, da Tarsila, quem é cada um deles? Certo? Quem são essas pessoas da Guernica? Quem está sofrendo? Quem é essa moça do brinco de pérola? Quem é esse casal? Certo? Quem dormia nesse quarto do Van Gogh? Sabe? Quem é essa família aqui? Certo? Então é interessante trazer essa narrativa, contextualizando essa, uma vez que contextualiza, trazer isso e trazer esse movimento de produção ficcional para eles. Assim, eu acho bem interessante. E nisso vai caber todos os gêneros possíveis. Vai caber o poema, e realmente a arte como um mediador dessa ação escrita, dessa ação artística deles. A arte vai ser esse mediador, vai ser esse gatilho para a ação artística deles. Com isso, eu também tenho outra dica de trabalhar a charge. A charge eu acho ela ótima, porque ela traz o texto também, e com que eles também produzam charges. Não que eles não pudessem produzir, fazer produção de pinturas, antes, porque realmente nós gostamos muito nós queríamos um texto também com a produção de desenho, mas aqui está aliado, eu trouxe algumas charges que eu acho que pensam sobre a vida, pensam sobre a nossa relação com o mundo, com o meio ambiente, com o que nos mantém vivo, certo? Eu acho, e esses conceitos que estão presentes assim dentro da charge e dentro da nossa compreensão do que é vida, que temos o darwinismo, a própria Constituição, certo? A relação com o meio ambiente, a relação com o outro, que também é muito válida. Então, pessoal, aqui estão algumas sugestões, certo? Voltando, quero repetir o que eu quis dizer, o que eu disse antes. A minha intenção não é cerceá-los, dizer é isto ou nada, não, de forma alguma. São sugestões, e eu acho que as sugestões são muito válidas no momento em que elas nos ajudam a seguir o nosso próprio caminho, né? Eu acho o que é possível, certo? O que é possível dentro que eu execute para que eu possa seguir o meu próprio caminho. E aqui tem algumas sugestões. Tragam as suas. Certo? E importante, tragam as suas, escrevam elas, organizem elas, porque nós queremos também a produção de vocês, enquanto plano de aula, enquanto relato, enquanto vários outros, até artigo, outras formas, outros gêneros, para que a gente coloque nos nossos cadernos pedagógicos também. No mais, ficou aqui minhas dicas. Muito obrigado. Certo? Um abraço a todos e estou aguardando os trabalhos de vocês. Certo?